O que o mundo realmente sabe sobre a alma de um povo? Para Miguel Carvalho, documentarista e antropólogo visual, a resposta era uma fórmula simples, gravada a fogo pela desilusão. Em momentos de pressão, a humanidade revela-se um espetáculo de egoísmo, caos e uma brutalidade primitiva disfarçada de tradição. Contudo, aquilo que ele estava prestes a testemunhar no coração pulsante de Belém do Pará, durante o Círio de Nazaré, não apenas demoliria os seus preconceitos como um castelo de areia, mas falo-ia desabar em prantos diante de 2 milhões de pessoas. Revelando uma verdade sobre o espírito coletivo que a sua lente cínica se recusava a enquadrar. Uma verdade que abalaria as suas convicções mais profundas e redefiniria a sua fé na própria espécie. Esta não é uma história sobre religião, é uma história sobre a anatomia da alma de uma nação. 6 anos antes, em julho de 2017, Miguel Carvalho, um jovem e idealista realizador lisboeta de 31 anos, acreditava firmemente que a sua câmara podia ser uma ponte que as tradições culturais, por mais intensas que fossem, continham um núcleo de união e transcendência. Com essa chama a arder-lhe no peito, desembarcou em Pamplona, Espanha, para sua primeira grande produção internacional, um documentário sobre as festas de São Firmino. O centro histórico da cidade pulsava, uma fera de pedra e paixão embriagada. Mas a paixão que Miguel testemunhou não era de comunhão, era de um ódio cru e performativo. Desde o primeiro dia, o ar encheu-se de um veneno que ele jamais imaginara. Gritos xenófobos ecoavam pelas ruelas estreitas, dirigidos a qualquer um que não parecesse local. O espírito da festa, um símbolo sagrado de coragem e comunidade, fora profanado, transformado num produto turístico consumido com um prazer sádico e descartável. Pais com os seus filhos pequenos nos ombros berravam insultos tão vis que fariam um marinheiro corar, não contra um rival, mas contra a própria ideia de alteridade. Turista imundo, volta para a tua terra. Um homem berrava, o rosto contorcido numa máscara de fúria etílica, enquanto seu filho, de não mais de 7 anos, olhava, absorvendo cada palavra odiosa como se fosse um catecismo. Aquilo não era folclore. Era a mais pura manifestação da face sombria do ser humano, amplificada pelo álcool e pelo anonimato da multidão. O encierro à corrida de touros terminou com a habitual mistura de adrenalina e ferimentos. E foi nesse momento que o inferno realmente se abriu. A excitação da manhã transformou-se numa letargia destrutiva à tarde. Garrafas de sangria eram esvaziadas e estilhaçadas no chão, copos de plástico voavam pelos ares e uma chuva de lixo começou a cobrir cada centímetro das praças históricas. Que se lixe esta festa de merda! Só me fez gastar dinheiro! Gritava um jovem turista, chutando uma lata de cerveja com violência. Miguel, tentando registrar a cena com a sua câmera, sentiu o chão ficar pegajoso. Era um tapete nojento de restos de bocadilos, embalagens de comida e cacos de vidro, tudo misturado numa lama de bebida derramada e urina. Mas a imagem que selou seu trauma para sempre veio em seguida. Um pai, segurando a mão do seu filho, caminhava em direção a um bar. Em vez de desviar do lixo, ele deliberadamente pisoteou uma caixa de paeja a meio, esmagando-a no chão com um desprezo palpável, como se estivesse a esmagar o próprio espírito do lugar. O filho, em silêncio, apenas seguia, aprendendo a lição da indiferença. Miguel ficou paralisado, a câmera pendurada no pescoço, inútil. Um varredor de rua, um senhor de idade com o rosto marcado pelo cansaço, aproximou-se dele, abanando a cabeça com uma tristeza infinita. Nos dias de festa, isto aqui é um inferno. É sempre assim. Vêm, consomem, destroem e vão-se embora, disse ele em espanhol, a voz embargada por uma resignação que doía na alma. Miguel não conseguiu sequer responder. As suas mãos tremiam tanto que não tinha forças para carregar no botão de gravar. Isto é cultura? Isto é o ser humano? Perguntou-se. Naquele instante, algo dentro dele partiu-se. O jovem idealista morreu no meio do lixo e do ódio de Pamplona. De volta a Lisboa, Miguel tornou-se um homem diferente. Cínico, amargo, um documentarista que só via o pior nas pessoas e nos seus rituais. A verdadeira natureza humana é feia, costumava dizer a sua editora, Sofia. Ela só se revela no momento da desinibição coletiva, na derrota ou na euforia. Durante 6 longos anos, essa convicção foi o seu escudo e a sua lente. Qualquer notícia sobre altruísmo ou gestos nobres em eventos de massa era recebida por ele com um sorriso de escárnio. Pura fachada para as câmaras, murmurava ele.
Então, em março de 2023, Sofia designou-o para cobrir o Círio de Nazaré no Brasil. Miguel suspirou pesadamente. Uma procissão com 2 milhões de pessoas? Vai ser a mesma coisa, Sofia. Fanatismo, caos e sujidade. O ser humano não muda, não importa o continente. Mal sabia ele que a jornada que estava prestes a começar não apenas o forçaria a confrontar os seus demônios, mas também derreteria a camada de gelo que envolvia o seu coração há 6 anos. Em 9 de outubro de 2023, Miguel entrou nas ruas de Belém com o peso do mundo sobre os ombros. Era a semana do Círio. O ar era espesso, uma mistura de umidade, do cheiro adocicado de mangas e do aroma de ervas do mercado Veropeso. Na sua mente, o cenário já estava montado. O Círio, uma manifestação religiosa gigantesca para ele, era a receita perfeita para a histeria coletiva e o desprezo pelos mais fracos. Ele esperava empurrões, gritos, uma demonstração de superioridade dos fiéis mais autênticos sobre os novatos ou os diferentes. Posicionou-se perto da Catedral da Sé, a câmara pronta para capturar a feiura que tinha certeza que encontraria. A primeira das muitas procissões afluvial estava a terminar, e então o primeiro choque. De uma comunidade ribeirinha, um grupo pequeno e humilde, claramente de uma zona remota da Amazônia, desembarcou com a sua pequena réplica da santa, feita de madeira e açaí. Eram diferentes, as suas roupas simples, os seus rostos marcados pelo sol e pelo rio. Para Miguel, era um alvo perfeito. Mas das margens apinhadas, um som inesperado surgiu. Não eram zombarias. Eram aplausos. Aplausos calorosos, respeitosos, que pareciam envolver os ribeirinhos num abraço sonoro. As pessoas abriam caminho. Ofereciam água. Sejam bem-vindos, gritavam. Miguel franziu a testa confuso. O que é isto? Mas a verdadeira surpresa veio quando a grande procissão começou, dias depois. A cada passo, a cada manifestação de fé, ele via algo que desafiava a sua lógica. Ao lado das orações católicas tradicionais, ouvia-se o som distante de tambores de maracatu e carimbó. Grupos com trajes que misturavam o sagrado e o profano, o católico e o afro-brasileiro, participavam com a mesma devoção. E a multidão? A multidão aceitava, respeitava. Havia uma admiração genuína pela diversidade da fé. O choque de Miguel transformou-se em incredulidade quando viu, espalhadas pela multidão, fitas do Senhor do Bonfim da Bahia ao lado das fitas do Círio, imagens de Iemanjá discretamente presas em algumas bolsas. Eram diferentes expressões de fé, convivendo no mesmo espaço sagrado. Atordoado, Miguel virou-se para um homem ao seu lado, um paraense de uns 40 anos, com um sorriso largo no rosto e o suor a escorrer-lhe pela testa. Desculpe, eu não entendo. Por que é que ninguém se importa com estas misturas? Em outros lugares, isto seria visto como heresia. O homem olhou para Miguel como se ele tivesse feito a pergunta mais estranha do mundo. Meu amigo, começou ele, colocando a mão no ombro de Miguel com uma familiaridade instantânea. Isto aqui é o Círio. É a casa da mãe. E mãe aceita todos os filhos, não importa como eles rezam. A gente ama a Nazinha, claro, mas a gente ama mais ainda a fé. A fé do outro não diminui a nossa, ela soma. Esses irmãos dos tambores, os ribeirinhos. Os que vêm de longe. A fé deles é tão forte quanto a nossa. Como não respeitar isso? Somos todos irmãos na dificuldade e na esperança. Irmãos. A palavra ecoou na mente de Miguel. 6 anos antes, em Pamplona, ele ouviu a palavra imundo. Aqui, ouvia irmãos. O contraste era tão brutal, tão avassalador, que ele sentiu uma vertigem. A procissão avançava, uma maré humana de emoção pura. E então veio a segunda cena que desafiou a sua lógica. No final do percurso, quando a imagem da santa chegou à Praça Santuário, Miguel preparou-se para o mar de lixo que ele conhecia tão bem. Garrafas de água, copos, embalagens de comida. Mas o que ele viu deixou-o sem palavras. As pessoas exaustas, desidratadas, muitas a chorar de emoção, estavam a recolher os seus próprios resíduos. Uma família ao seu lado tinha um saco de plástico e estava a juntar não apenas o seu lixo, mas também o que encontravam pelo caminho. Pode ser um acaso, Miguel pensou, lutando contra a ponta de esperança que teimava em nascer. Foi um momento de clímax religioso. O verdadeiro teste vem na dispersão, no cansaço. O trauma de 6 anos era uma fortaleza. Ele não se permitiria acreditar tão facilmente.
Mas enquanto caminhava pelas ruas de volta ao hotel, surpreendentemente limpas para um evento daquela magnitude, a imagem das praças de Pamplona cobertas de imundície parecia um pesadelo distante. Uma pequena rachadura formara-se no muro de gelo em volta do seu coração. No dia seguinte, durante a Romaria da Juventude, o coração de Miguel batia descontrolado. Hoje sim, murmurou para si mesmo. Jovens, energia, menos controlo. Hoje a máscara cai. A juventude era, na sua visão cínica, o catalisador perfeito para o caos e a desordem. Era a chance perfeita para o egoísmo, a provocação, a feiura que ele acreditava ser a essência da natureza humana em grandes grupos. Quando a euforia e o cansaço se encontram, a verdadeira face aparece, pensava ele, a câmara firmemente nas suas mãos, pronto para documentar a prova da sua tese. A romaria foi intensa, energética, uma explosão de música e oração. E em certo momento, uma chuva forte e repentina desabou sobre a cidade. O caos instalou-se. As pessoas corriam para se abrigar, e foi então que o círio fez algo que desafiou toda a lógica de Miguel. Em vez de cada um se salvar, as pessoas começaram a ajudar-se mutuamente. Aqueles com guarda-chuvas maiores abrigavam estranhos. Donos de lojas abriam as suas portas não para vender, mas para oferecer abrigo gratuito a dezenas de jovens encharcados. Uma roda de capoeira improvisou-se debaixo de uma marquise, e a sua energia contagiou todos à volta, transformando a frustração da chuva numa celebração. A câmara de Miguel tremia nas suas mãos. Os seus olhos por trás da lente estavam arregalados em choque. Ajudando-se uns aos outros? No meio do caos? Ele olhou ao redor. Não havia pânico, não havia egoísmo. Havia apenas solidariedade pura. Um senhor dono de uma pequena lanchonete distribuía copos de café quente, gritando, é por conta da casa. Ninguém fica doente na casa da mãe. Miguel sentia o seu cinismo a desfazer-se como açúcar na chuva. O Brasil acabou por vencer a sua descrença naquele dia, e a alegria da juventude era catártica. Mas o que realmente chocou Miguel foi o que aconteceu depois da chuva. Mesmo no auge da confusão, no momento de reorganizar a caminhada, ele viu de novo. Os jovens, antes de retomarem o caminho, começaram a recolher o lixo que a correria tinha espalhado. Desta vez, a cena era ainda mais impressionante que no primeiro dia. A adrenalina, a desordem da chuva, nada disso parecia ser desculpa para a falta de civilidade. Ele aproximou-se de uma jovem que guardava uma garrafa vazia na sua mochila molhada. Com licença, disse ele. Por que é que toda a gente está a limpar? Vocês estão no meio de uma romaria, debaixo de chuva. Deviam só querer chegar ao fim. A rapariga sorriu, um sorriso genuíno que iluminou o dia cinzento. Ué, é o certo a se fazer, não? A gente faz a festa, a gente limpa a bagunça. Com chuva ou com sol, isso não muda. É uma questão de respeito pela nossa cidade, pela nossa festa. Respeito. Mas e a equipe de limpeza? Os garis estão aí para isso, Miguel insistiu, lembrando-se do varredor de Pamplona. A resposta da jovem foi como um soco no seu estômago. Os garis são incríveis. Eles vêm depois para deixar tudo perfeito. Deixar o grosso da sujeira para eles seria uma falta de respeito com o trabalho deles, você não acha? Eles não são nossos empregados, são pessoas que cuidam do que é nosso. As palavras dela atingiram Miguel em cheio. A imagem do varredor espanhol com os ombros caídos, dizendo, isto aqui é um inferno, voltou com uma força avassaladora. Naquela noite no hotel, Miguel não conseguiu dormir. Ele reviu as imagens que gravara, os guarda-chuvas partilhados, o café gratuito, os jovens a limpar a rua no meio da chuva. É o certo a se fazer. As palavras ecoavam na sua cabeça. Será que o que eu vi em Belém é real? O muro de gelo ao redor do seu coração estava a derreter. Dias depois, no domingo do círio principal, aconteceu o momento que mudaria a vida de Miguel para sempre. Era o auge da procissão. A corda, uma corda imensa que liga a berlinda da Santa aos fiéis, era o epicentro da fé e do sacrifício. Segurá-la era uma penitência, uma honra. A multidão era densa, sufocante. No meio daquele mar de gente, um homem destacava-se. Davi, um promeseiro forte de ombros largos, visivelmente um estivador do porto, segurava a corda com uma determinação feroz. Ele já tinha feito o percurso várias vezes. Um a mais e ele cumpriria uma promessa de 7 anos, uma marca de glória pessoal que contaria à sua família por gerações. A multidão prendia a respiração a cada passo. Miguel focou a sua lente em Davi.
Era o momento do herói solitário, a imagem perfeita da fé individual. Davi avançava metro a metro, a sua expressão uma mistura de dor e êxtase. O seu lugar na corda era cobiçado. Ele podia focar-se apenas em si. O mundo esperava que ele o fizesse. Mas então ele fez algo inexplicável. Ao seu lado, um jovem rapaz magro, recém-chegado àquela penitência, estava visivelmente a fraquejar, pálido, desidratado, prestes a desmaiar e a ser engolido pela multidão. Em vez de buscar a glória pessoal, Davi, com o seu objetivo tão perto, virou-se ligeiramente, usou seu corpo como um escudo contra a pressão da multidão e, com a mão que não segurava a corda, agarrou o braço do rapaz. Com um aceno de cabeça sem dizer uma palavra, ele passou a sua própria garrafa de água para o jovem, sacrificando a sua hidratação. Depois, com um rosnado de esforço, ajustou a sua posição para aliviar a pressão sobre o rapaz, efetivamente tornando o seu próprio fardo mais pesado. Ele não avançou. Ele amparou. Golpe de misericórdia na alma de Miguel. A multidão à volta que viu o gesto explodiu, mas a explosão não era normal. Miguel, atordoado, percebeu que as pessoas não gritavam "Viva Nazaré!", gritavam outra coisa: "Guerreiro! Guerreiro! Guerreiro!". Era um rugido ensurdecedor, uma onda de amor e admiração direcionada a Davi. Eles não estavam a comemorar o avanço da procissão, estavam a celebrar o gesto, a humildade, o sacrifício do indivíduo em prol do coletivo, em prol de um estranho mais fraco. Ao lado de Miguel, um pai levantava o seu filho pequeno no ar. O menino, confuso, perguntou: "Pai, por que é que eles estão a gritar para aquele moço se ele está a ajudar o outro e não a puxar a corda?" O pai, com lágrimas nos olhos, abraçou o filho e disse, com a voz embargada: "Filho, entende uma coisa. Chegar ao fim sozinho, para um homem forte como aquele, é o esperado. O que ele fez foi muito maior. Ele abdicou da própria glória para levantar um companheiro que precisava. Ele não cumpriu só a promessa dele. Ele ajudou o outro a cumprir a sua. Isso, meu filho, é ser gigante. Isso é ter a alma do tamanho do círio." Foi demais para Miguel. A visão à sua frente ficou turva. As lágrimas, presas por 6 anos de cinismo, finalmente romperam as barreiras. Ele chorava. Chorava copiosamente, sem vergonha, no meio de 2 milhões de pessoas. O som do seu choro misturava-se aos gritos de "Guerreiro! Guerreiro!". 6 anos a acreditar que a natureza humana era feia. 6 anos a acreditar que o egoísmo era a força motriz do mundo. E num único gesto, numa garrafa de água partilhada, num grito da multidão, toda a sua visão do mundo desmoronou. Ele pegou no seu caderno, as mãos ainda a tremer, e escreveu com letras garrafais: "Esta é a verdadeira face humana." A tinta borrava com as lágrimas que caíam sobre o papel, mas ele não parou. Por que é que eu duvidei por tanto tempo? O que eu vi em Pamplona foi apenas um lado da moeda. A verdadeira humanidade pode ser assim, tão absurdamente linda. A procissão terminou. E então, o golpe final. A cena que Miguel jamais esqueceria. Os fiéis, em vez de irem embora para descansar, ficaram. E como sempre, começaram a recolher o lixo. Mas desta vez era diferente. Havia uma atmosfera de festa na limpeza. Cantavam, dançavam, enquanto enchiam os sacos de lixo. E então, os garis, os trabalhadores da limpeza, entraram para começar o seu turno. O que aconteceu a seguir foi a cena mais poderosa que Miguel já testemunhou na sua vida. Os fiéis que ainda restavam pararam o que estavam a fazer e formaram um corredor, e começaram a aplaudir os garis que passavam. Aplausos de pé. Alguns corriam para abraçá-los. "Obrigado pelo vosso trabalho. Vocês são essenciais", gritavam o jovem. Uma senhora entregou uma garrafa d'água a um gari e beijou-lhe a bochecha. Os trabalhadores, homens e mulheres humildes, acostumados à invisibilidade, olhavam atônitos, sem entender. Alguns começaram a chorar, emocionados por aquele reconhecimento inesperado. Miguel viu um gari idoso, o rosto sulcado de rugas, a chorar enquanto era abraçado por um grupo de estudantes. Aquele era o verdadeiro calor humano brasileiro. Não era apenas sobre ser amigável. Era sobre enxergar a humanidade e a dignidade em todos, especialmente nos mais humildes. Miguel ajoelhou-se no chão da praça, escondeu o rosto nas mãos e chorou como uma criança. A esperança que ele havia perdido em Pamplona 6 anos antes renasceu ali, no asfalto de Belém, em meio a abraços, lágrimas e um profundo senso de respeito. Uma semana depois, de volta a Lisboa, o documentário de Miguel Carvalho começou a ser editado.
O título provisório era Sírio, não foi sobre a santa. Foi sobre o que o povo realmente carregou. A narração começava assim: eu fui ao Brasil esperando ver um espetáculo de fé, e vi. Mas a manifestação mais chocante não estava na berlinda. Estava na multidão. Ele descreveu em detalhes a cena de horror que viveu em Pamplona, o lixo, o ódio, a tradição esvaziada. E então ele contrapôs com o que viu em Belém. Pamplona pode ter a adrenalina, a coragem. Eles treinam o corpo. Mas o povo de Belém, o povo do Brasil, treinou o coração. E essa é uma vitória que não aparece em nenhuma estatística. Ele explicou que o gesto de Davi e a atitude da multidão de limpar a cidade vinham da mesma fonte. É um valor chamado coletividade. A ideia de que nós é mais importante do que eu. O sacrifício de Davi pelo estranho e o sacrifício do tempo do fiel pelo bem-estar do próximo são manifestações da mesma alma, a alma brasileira. Ele citou as palavras do varredor espanhol e comparou-as com a cena dos garis a serem aplaudidos em Belém. Uma sociedade que despreza quem limpa a sua sujeira já perdeu, não importa quão ricas sejam as suas tradições. E uma sociedade que honra quem limpa a sua sujeira já venceu, mesmo antes de a festa começar. Ele concluiu a sua narração com uma mensagem poderosa: o mundo julga o Brasil pelos seus problemas, pela sua desordem. Mas eu vi a verdade. A verdadeira riqueza do Brasil não está nas suas comodidades, mas no seu calor humano, na capacidade de tratar um diferente como um irmão. Um herói anônimo como um gigante e um gari como um pilar da comunidade. O mundo precisa de aprender com o Brasil, não a rezar, mas a ser mais humano. Numa manhã de domingo, meses depois, Miguel caminhava com o seu filho de 10 anos no Jardim da Estrela, em Lisboa. O menino viu uma garrafa de plástico caída na relva. Sem pensar duas vezes, apanhou-a. Pai, onde fica o caixote do lixo? Miguel sorriu, o sorriso mais genuíno que ele já dera na vida. É logo ali, campeão. Obrigado. Enquanto o filho corria para deitar o lixo fora, Miguel olhou para o céu azul. Lembrou-se do homem que era cínico e quebrado. E do homem que era agora. Eu mudei, sussurrou para si mesmo. Então, o mundo também pode mudar. Miguel Carvalho, o documentarista que perdeu a fé na humanidade, tornou-se o homem que agora contava ao mundo sobre ela. E esse foi o maior presente que Belém e a sua gente lhe deram.